Muito bem, estamos retomando o nosso tema, nossa nova série de estudos, que é Diagnóstico Bíblico, Respostas de Deus para os Problemas da Vida. As músicas que nós cantamos falaram um pouco sobre isso, apontando para a soberania do Senhor, o seu controle, a afirmação de que erro nosso Deus não comete e assim por diante. Nós vamos voltar para o nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos reler, pois já falamos dele então semanas atrás, mas vamos reler e recomeçar aqui as lições que podemos tirar desse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Aí vamos seguir para o capítulo 5 até o versículo 10 e relembrar então alguns pontos que nós já estudamos e vamos seguir para mais outros. Versículo 16, em 2 Coríntios 4, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Capítulo 5. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andarmos por fé e não por que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Neste texto nós vimos então que o apóstolo Paulo está falando sobre a experiência de lidar com a dor, com as dificuldades que esse mundo proporciona. Possivelmente ele está falando das mais diversas situações de luta que a vida proporciona. Fisicamente, por conta das experiências que ele teve de ser perseguido, açoitado, vencer então situações difíceis de grandes perseguições, mas também a questão de lidar com as perseguições morais, com acusações, falsas acusações, lidar com pessoas, o que também podia gerar muito sofrimento para ele. Podemos lembrar do que diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Em Hebreus 13, 17, o autor está dizendo que nós devemos nos submeter à liderança, ou seja, ao pastoreio de uma igreja, para que nós não tornemos o pastorado uma dificuldade, para que os líderes não tenham que gemer ao pastorear. Com isso, nós entendemos o que Paulo estava passando, porque possivelmente pessoas estavam fazendo falsas acusações, comentários, fazendo críticas, e isso gera tanto sofrimento quanto uma questão física, e era o que ele estava passando. E aqui nesse texto nós vimos então, algumas semanas atrás, aquele tema que descreve o assunto. Deus é soberano, Ele é cheio de graça, e em meio às dores que nós enfrentamos, nós devemos aprender a dar glória a Ele e entender que nós estamos sendo trabalhados por Ele para o nosso crescimento em santidade. Deus é soberano e cheio de graça. As nossas dores servem para nós darmos glórias a Ele e para nós crescermos. Nós vimos então que nós não devemos desperdiçar a nossa dor. Como? Ou o que não devemos fazer? Nós não devemos ter aquela atitude de não entender o que Deus está fazendo. Porque se nós não entendermos o que Ele está fazendo, estamos desperdiçando a dor.
Então você desperdiçará a sua dor se você não crer que Deus tem um propósito nela. Deus tem propósitos, nada é um mero acaso. Nós também afirmamos que você desperdiçará a sua dor se você pensar que ela é uma maldição e não entendê-la como uma bênção de Deus para a sua vida. Você vai desperdiçar a sua dor também se você buscar mais conforto nas estatísticas médicas, nos currículos dos médicos e nas pesquisas do que em Deus. Você também vai desperdiçar a sua dor se você recusar em pensar em algo que é inevitável, que é a morte. Quando nós passamos pela dor, temos que ter a perspectiva de que a nossa vida não é eterna aqui neste mundo. E também vimos que você vai desperdiçar a sua dor se você considerar a cura como o maior bem, ao invés de se apegar em Cristo. Podemos estar mais preocupados com o alívio físico, com o alívio da perseguição, do que o apego ao Senhor Jesus Cristo. Quero levá-los então a continuar pensando sobre esse tema de como lidar com a dor, não desperdiçando a dor, afirmando agora uma sexta verdade. Você desperdiçará a sua dor se gastar mais tempo lendo e falando sobre a doença do que buscando a Deus. Esta é uma forma que algumas pessoas desperdiçam o tempo que estão enfrentando na vida. Ficam pensando mais em ter o conhecimento do assunto e pesquisa aqui, pesquisa ali, e nada contra, não é pecado pesquisar as coisas, mas o problema é que isso pode ficar tão desproporcional que a pessoa deixa de ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite para ter mais tempo gasto em pesquisa sobre o que ele está enfrentando. O Salmo, capítulo 1, versículos 1 e 2, fala sobre o dever cristão de ser bem-aventurado. Bem-aventurado fazendo o quê? Tendo prazer na lei do Senhor e meditando nela dia e noite. Nós, como servos do Senhor, devemos ter a alegria de conhecermos mais o nosso Deus, dia após dia, e não, então, ficarmos com uma vida distraída por conta dos sofrimentos ou dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo. Deus é tão digno de adoração que nenhuma dor desta vida deve nos fazer tirar o foco dele. Nada que nós enfrentemos aqui deve tirar a nossa atenção, os nossos olhos do nosso grande Deus. Temos que estar focado nele, nos apegarmos a Cristo, querer conhecer mais sobre o Senhor, sempre e em todo momento. Dificuldades da vida não devem nos afastar daquilo que é básico da nossa vida cristã. Oração, leitura bíblica, participação de cultos, estar em comunhão com os irmãos e assim por diante. Se você gastar mais tempo lendo, estudando, falando sobre a sua dor do que buscar a Deus, você vai desperdiçar a sua dor. Nós devemos buscar o Senhor, entendendo que a dor que estivermos enfrentando, ela pode ser difícil, pode ser até uma inimiga cruel, especialmente por sua capacidade de nos tentar nos distrair e tirar nosso foco da intimidade com o nosso Deus. Temos que tomar cuidado. Portanto, não permita que a dor ocupe um lugar no seu coração a ponto de você estar mais preocupado com a luta que você tem do que a vida de adoração ao Senhor. Nós fomos salvos por nosso Deus para vivermos para a sua glória. Nós vivemos para o seu louvor. Então, não vamos nos distrair com as dificuldades que a vida pode nos trazer. Vejamos uma outra verdade. Você desperdiçará a sua dor se ela o afastar das pessoas, ao invés de levá-lo a amar mais. Eu me lembro que uma das situações pastorais, entre tantas que eu tive na minha vida, foi uma das, assim, teve várias difíceis, mas eu me lembro de uma delas que estava conversando com aquele irmão lá na igreja e ele sempre falando sobre a necessidade de um dia ter que fazer uma possível nova cirurgia, porque ele já tinha feito uma cirurgia de coração e que aquela cirurgia venceria em uns 10 anos ou 15 anos, então ele tinha que fazer novamente, mas que ele tinha certos temores. E estavam sempre falando sobre isso, sempre orando por isso. Toda oportunidade ele lembrava deste assunto, nós orávamos em favor dele. E aí, uma semana estávamos conversando sobre isso
e ele tinha uma consulta. E é só verificar como é que as coisas estavam. Ele sai de casa para essa consulta e no caminho, então, ele passou mal e faleceu. A família recebeu um telefonema do hospital e falando só que era para ir lá, porque alguma coisa tinha acontecido. E aí então já me avisaram e eu fui junto. Então, na verdade, eu cheguei primeiro. Eu tive que depois reconhecer realmente que era ele, reconhecer corpo, falar com a família, lidar com a dificuldade. E aí ficaram então os 3 filhos, a esposa, toda aquela situação difícil de uma morte que não houve nem tempo de se despedir. Não sabiam que aquilo ia acontecer, como muitas outras mortes acontecem, né? Por acidente, coisas assim. Muitas pessoas passam por lutas. Muitas pessoas estão, às vezes, na igreja, orando a Deus, compartilhando seus motivos de oração. E aí, algumas pessoas pensam, mas é porque talvez tenha sido uma punição de Deus, um castigo de Deus. Irmãos, Deus faz com que coisas aconteçam em nossas vidas para nós o buscarmos mais e aprendermos mais a confiar nele. E a dor, então, que é certa nessa vida, não pode nos afastar dos relacionamentos com pessoas. Nós devemos, na verdade, amar mais em meio às situações difíceis. Dor não pode nos afastar dos relacionamentos. Tristeza não pode nos afastar de andarmos juntos. Sim, você pode ter perdido um ente querido, você pode ter passado por uma luta, você pode estar lidando com uma enfermidade, você pode estar lidando com acusações falsas de alguém e situações diversas da vida. Mas nada pode te afastar do relacionamento com a igreja do Senhor. Nós podemos lembrar desse trecho aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo entendeu que o seu sofrimento era um instrumento para abençoar outros. Tudo isso que estou enfrentando é para o bem de vocês. Ele entendeu que a sua dor era uma maneira de poder expressar graça a outros, ao invés de fechar em si mesmo e ficar ali lamentando e ficando ali com a sua dor, sem fazer uso dela para ajudar outros a crescerem. Se ele fizesse isso, ele estaria desperdiçando a sua dor. Mas ele não. Ele soube usar a sua dificuldade para abençoar outros. Semelhantemente, veja o que aconteceu com Epafrodito. Veja no texto de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 25 até o 29. Epafrodito é citado aqui por Paulo quando ele escreve aos Filipenses. Epafrodito era um homem querido daqueles irmãos de Filipos e também do apóstolo Paulo, e que estava doente, ou passou por uma enfermidade. O que mostra que não era só porque ele andava com o apóstolo que ele ia ser curado a todo momento. Porque algumas pessoas acham que se você estiver perto de um apóstolo, você está curado para toda a vida. Não faz sentido. A doença faz parte da vida. Nós não somos feitos para vivermos para a eternidade com o corpo que nós temos. Um dia teremos um corpo glorificado. Como Paulo fala aqui no texto que nós lemos, um novo tabernáculo, né? um edifício novo, uma nova habitação. Diz assim o texto de Filipenses 2, versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Olha que interessante ver a expressão de descrição de Epafrodito. Um irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Agora veja como nós devemos entender tudo na base da soberania de Deus. Olha o que acontece, ou o que é citado no versículo 27. Mas Deus se compadeceu dele. É Deus que cuida de todas as coisas. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele,
mas também de mim. O apóstolo Paulo falando da questão da tristeza que seria lidar com a perda de Epafrodito. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Receba-no, pois no Senhor, com toda alegria, e honre sempre os que são como ele. Há vários ensinos numa passagem como essa. Não é o nosso foco tirar todos os detalhes aqui, mas um deles é entender que homens que vivem de forma piedosa e séria no meio do povo de Deus são dignos de admiração, de estima, de respeito, que é exatamente o que ele cita aqui. Honre esses que agem desta forma. Mas note que Epafrodito, ele estava sendo tão amado por Paulo e a igreja que a doença dele estava causando tristeza nos outros. Mas ele queria reencontrar os seus irmãos para que pudessem ter alegria juntos. Quando nós entendemos que nossas dores podem servir de graça para outros, de alegria para outros, nós não vamos nos isolar, mas vamos nos envolver com elas. Para conversar, para orar, para testemunhar, para encorajar, ao invés de ficar isolado, passando ali a dor sozinho. Deus quer criar corações afetuosos em meio à experiência de dor. Em meio à dor, Deus dá oportunidade para que pessoas sejam misericordiosas. Em meio ao sofrimento, Deus dá oportunidade para que pessoas sejam mais cuidadosas umas com as outras. Em meio à dor, Deus faz com que o seu povo aprenda a ser mais amoroso, ao invés de ser tão insensível como às vezes somos no dia a dia normal, quando não há nenhuma situação de dor. Você vai desperdiçar então a sua dor se ela te isolar de outras pessoas. Pelo contrário, fale com outros, ore com outros. Não permita que o sofrimento o feche você em seu próprio mundo, de forma que ninguém pode saber o que está acontecendo. Existe uma das coisas mais difíceis que eu digo na vida pastoral, que é a ideia que alguns têm de que pastores têm que descobrir o que pessoas estão passando. Gente, eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho a capacidade de entender o que alguém está enfrentando sem ela falar. Ainda mais quando ela responde, tá tudo bem, tá jóia. Então tá. Né? É igual aquela situação da discussão de um casal, né? Vida conjugal. O homem faz alguma coisa errada, mas ele não sabe o que fez. E ele vai até a esposa e pergunta, o que eu fiz? Aí ela responde, nada. Então pronto. Então o homem continua a vida. Aí a mulher fala, você vai fazer tudo isso aí, não vai se importar comigo? Aí ele fala, mas eu já perguntei, você disse que foi nada. Você tem que saber o que está passando comigo. Então, é tão mais fácil falar do que tentar adivinhar, não é verdade? A vida cristã, ela pode ser muito mais fácil quando nós, como membros do corpo de Cristo, somos abertos e sinceros uns com os outros. Preciso de ajuda? Fala. Preciso de uma conversa? Busque. Precisa de oração? Compartilhe. E assim você faz parte do corpo de Cristo de uma maneira que podemos ajudar uns aos outros. Encoraje outras pessoas com a sua fé, com a sua confiança. Entenda que a sua luta é uma oportunidade de você expressar graça a outras pessoas, porque vão entender que é totalmente possível passar por momentos de dores, porque você está passando, e você está mostrando que isso é possível. Ame pessoas, mesmo quando você sente dor. Olhe para outros como pessoas que precisam também dos seus cuidados, mesmo quando você está passando por dificuldade. Isso glorifica a Deus, edifica irmãos e mostra que o propósito do Senhor é que Ele receba a glória por meio do seu povo em todas as circunstâncias da vida. Uma outra verdade, você desperdiçará a sua dor se agir como quem não tem esperança. Você vai desperdiçar o seu sofrimento, você vai desperdiçar a situação difícil que você está enfrentando, se você agir como quem não tem esperança.
O texto, mais uma vez, de 2 Coríntios, capítulo 5 agora, versículo 8, diz assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele tem esperança, confiança, de que se eu deixar o corpo, ou seja, se eu morrer, eu estarei com o Senhor. Ele tem convicção de que a sua vida terrena não é o mais importante na sua existência. Ele entende que ele estava nesse mundo para um período de vida, mas ele estava com o olho na eternidade, com o foco na eternidade. Então, tenho confiança e prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. É mais ou menos o que ele também escreveu aos Filipenses, quando ele disse que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Ele tinha convicção de para onde ele iria. Então ele não agiu de forma desesperançosa e entendeu que nenhum tipo de sofrimento ia tirar essa alegria dele. A vida de Paulo, então, demonstra que Cristo é o seu maior bem. Não é o que se pode conseguir neste mundo, mas é o andar com Cristo e saber que um dia poderá se habitar com Ele, morar com Ele, além da existência desse corpo aqui. O sofrimento, então, ele faz com que a gente desenvolva a convicção de que a vida terrena, ela é passageira e que nós não fomos feitos por Deus para vivermos eternamente aqui neste corpo. Então, de alguma forma, vamos deixar esse mundo. Ou vai ser por meio de um sofrimento, uma morte, alguma coisa assim, ou se Deus assim quiser, será o nosso arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Podemos nós, os que estivermos vivos, quando Ele voltar, sermos transformados e nos encontrarmos com Ele nos céus. Então, Maranata, vem Senhor Jesus. Pode ser a qualquer momento. Mas se não for assim, nós vamos viver mais alguns anos e vamos passar mais alguns anos aqui e vai chegar o dia que deixaremos este mundo. Então, o que nós temos que lembrar? Lembrar que nós devemos ter a confiança de que Deus está no controle de tudo e que nós um dia estaremos com o nosso Senhor. Isso é lidar com o sofrimento, entendendo que temos esperança. Foi neste tom que o apóstolo Paulo encorajou os Tessalonicenses. Ele estava falando sobre a dor que aqueles irmãos estavam sofrendo por conta da perda de alguns entes queridos. Membros da igreja, familiares que estavam morrendo por conta de perseguição também. Mas aí Paulo fala do encontro com o Senhor nos ares. Fala que aqueles que morreram vão ressuscitar e que os que estiverem vivos vão ser levados para os céus. E ele diz no final: consolem uns aos outros com essas palavras. Mas o ponto-chave ali é aquela afirmação de que deve existir uma confiança, uma esperança diferente daqueles que confiam em Cristo em relação àqueles que não têm Cristo. Ele diz assim em 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Note essa primeira afirmação. Verdades têm que nos guiar. Doutrinas têm que ser práticas na nossa vida. Crenças sobre Deus e seus planos devem mudar o nosso viver. Não sejam ignorantes quanto às verdades que já foram ensinadas, para que não fiquem tristes como os demais, para que vocês não sofram, não fiquem angustiados, não fiquem sem esperança, como os demais, como aqueles que não entendem o que é uma vida em Cristo Jesus. O que esse texto nos mostra é que aqueles que confiam em Jesus devem ter uma expressão prática da sua esperança. De forma bem simples de nós entendermos isso, aqueles que já lidaram com isso, muitos aqui já tiveram que lidar, com a perda de algum familiar, algum ente querido, você sabe que é possível ter uma atitude no momento da despedida de alguém diferente daqueles que não têm esperança em Cristo.
Eu já estive várias vezes em lugares de funeral. E às vezes até naqueles que tem 2, 3 acontecendo simultaneamente. E aí o povo de Deus chega, canta e sim se emociona, mas está cantando e tal, e aí outro vem e fala da esperança em Cristo e tudo, e aí você nota um ou outro que não tem esperança nenhuma, está naquele desespero, naquele choro, naquela gritaria, porque aqueles que confiam no Senhor, eles não podem ficar tristes como os demais. Vale lembrar o seguinte aqui, tem gente que exagera, achando que o crente não pode chorar no dia de funeral. Por que você está chorando? Não confia em Deus? Sim, confio, mas Jesus chorou quando Lázaro morreu. Quando ele teve que consolar Marta e Maria. Porque somos seres emocionais e sentimos falta daquele que nós amamos. Mas sim, temos esperança de um dia poder revê-los. Então, não tem nenhum problema você estar chorando. Mas assim como é possível identificar um choro de manha de um bebê, um choro de fome, é possível também identificar um choro de uma pessoa esperançosa, de uma pessoa que não tem esperança nenhuma. Choro, mas sendo manifestado de forma diferente. O sofrimento do cristão também é real, mas ele é temperado com a esperança viva do reencontro com o Senhor Jesus, ou melhor, reencontro com entes queridos na presença do Senhor Jesus. Você desperdiçará a sua dor se você não expressar esperança de um dia estar em Cristo Jesus, após a existência aqui deste mundo. A dor é real, ela faz parte da vida. O cristão enfrenta, lida com diversas dificuldades, mas o seu olhar tem que estar na eternidade, na vida eterna. Então, busque forças no Senhor, enfrente as dificuldades, sem se perturbar, sem se desesperar, porque a esperança está no Senhor Jesus. E mostre ao mundo que a sua esperança está na convicção de você um dia estar com o Senhor e não na esperança de ter alívio, dias tranquilos aqui neste mundo. É em Jesus que nós temos a nossa esperança. Mais uma verdade, a penúltima delas, você vai desperdiçar a sua dor se você continuar tratando o pecado tão normalmente como antes na sua vida. A dor, ela é real. Problemas, sofrimentos, dificuldades, elas fazem parte da vida. Mas, se nós tivermos um bom olhar para essas situações difíceis, nós vamos entendê-las como uma oportunidade de Deus para nós estarmos crescendo em santidade. A dificuldade da vida pode nos ajudar a desenvolver mais sensibilidade quanto a uma autoavaliação do nosso coração. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós podemos estar mais prontos para nos arrependermos de coisas que já deveríamos ter nos arrependido. Ficamos mais sensíveis para entender que quem nós somos para estarmos exigindo algo do nosso Deus. Será que estamos vivendo em santidade e temor a Ele? Será que estamos buscando agradá-lo com todo o nosso coração, alma e entendimento? Um dos benefícios da dor é destruir o desejo de pecado em nossas vidas. A dificuldade, a limitação, os problemas, normalmente vão fazer pessoas a estarem mais próximas do Senhor. Se Deus quer nos levar para mais perto dele e quiser que a gente experimente sofrimento, então Ele assim fará. Porque isso pode nos quebrantar mais facilmente. Existem pessoas que precisam estar no momento mais difícil da vida para que orem mais. Existem pessoas que precisam estar no momento mais difícil para entender que o sentido da vida é muito mais do que trabalhar, né, pôr comida na mesa e buscar alguns sonhos aqui neste mundo. A vida é muito mais do que isso. Olha o que diz o Salmo 119. Quero ler 2 versículos do Salmo 119 com os irmãos. O versículo 67 e o 71. Salmo 119, versículos 67 e 71. Olha o que o salmista disse.
Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha o entendimento de passar por uma dificuldade na vida, uma aflição. E ele diz, antes de ser afligido, antes de passar pelo sofrimento, antes de lidar com a dor, eu estava errado, eu vivia errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Sofrimento leva as pessoas a estarem mais atentas com aquilo que Deus está dizendo. 71. O salmista começa dizendo, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Foi bom que eu tivesse passado pela dor, pelo sofrimento, pelo momento difícil de vida, para que aprendesse os teus decretos. Deveríamos, todos, aprendermos mais sobre Deus em todos os momentos da vida, inclusive na mudança, nos momentos bons. Mas parece que nem sempre estamos tão prontos assim. Então a aflição não vai ser desperdiçada se nós entendermos que é um bom momento para lermos mais sobre Deus, aprendermos mais sobre quem Ele é e como é que nós devemos lidar com os pecados de nossa vida. O pecado pode ser algo muito sutil. Não necessariamente uma prática absurdamente pecaminosa como uma imoralidade sexual ou como uma agressão física a outras pessoas. Mas o pecado pode ser aquele desejo de se contentar mais com o bem-estar físico do que com o Senhor. O pecado pode ser aquele desejo de querer ter controle sobre situações da vida e o Senhor quer que você aprenda que você não vai ter controle, porque é Ele que tem. Ou seja, o pecado pode ser algo bem íntimo, bem de coração, bem de desejo que nos leva a termos uma vida ansiosa, uma vida de inquietação, e o sofrimento quer nos mostrar que podemos confiar mais no Senhor. Você desperdiçará a sua dor se continuar sendo insensível aos desejos do seu coração. Portanto, lide com a dor como mais uma oportunidade que Deus está te dando para o seu crescimento espiritual. Entenda que a dor, o sofrimento, a dificuldade pode ser um instrumento de Deus para moldar a sua vida, para ser mais piedoso e se aprofundar no relacionamento com Ele. Lembre-se, Deus é fiel para te levantar quando você tropeçar. Portanto, use esse tempo para examinar o coração, arrepender-se sinceramente e buscá-lo mais e desenvolver a sua santidade. E por fim, nossa 10ª afirmação sobre como lidar com a dor é a seguinte: você desperdiçará a sua dor se não a usar como meio de testemunho da verdade e da glória de Cristo. Vai ser um desperdício sofrer se você não lidar com este momento com o objetivo de mostrar para outros que Cristo é o seu maior bem. E que você, em meio à sua dor, uma vez que Deus é soberano e escolheu você para passar por essa dificuldade, você então tem a oportunidade de mostrar para as pessoas que entendem que Deus está no controle. E Ele claramente quis que você passasse por essa dor. É o modo dele de exercer a soberania sobre a sua vida. Portanto, Ele está no controle de tudo. E você, entendendo bem isso, vai testemunhar isso para outros. Por que você está passando por isso? Bem, porque Deus quer. Essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Então, darei graças. É isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Em tudo, dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para vocês. Então, a situação é Ele que faz aparecer e desaparecer quando Ele quiser. Portanto, temos que ser gratos ao que o Senhor está fazendo. Olha mais uma vez, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o texto que nós usamos para abrir a nossa reflexão. Por isso, não desanimamos. Veja a motivação de Paulo em passar por dificuldades. Pelo contrário, ao invés de se desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, o corpo, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ele escreve aos Coríntios, uma igreja que
tinha inclusive pessoas que estavam o acusando falsamente de não ser um verdadeiro apóstolo. Ele escreve aos Coríntios, entendendo que ele estava passando por sofrimentos. Inclusive escreve um pouquinho mais à frente, capítulo 12, falando sobre o espinho da carne que ele estava enfrentando, um mensageiro de Satanás que o fazia sofrer. Não sabemos muito bem se era uma enfermidade, possivelmente é, ou pode até ser uma referência a uma pessoa especificamente. Porque, como nós já falamos, a dor pode ser uma dor física, mas também pode ser uma dor causada por acusações, palavras que não edificam, que outros trazem até nós. E Paulo estava enfrentando algo assim. Mas ele entendeu que aquela situação era para que ele aprendesse a depender mais do Senhor e reconhecer que a graça dele, graça do Senhor, era suficiente para a sua vida. O homem exterior pode sofrer. A carne pode sofrer, mas o interior se renova dia após dia. Olha o versículo 8 do capítulo 5, 2 Coríntios 5:8. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. O corpo não é a nossa habitação eterna. E ainda podemos lembrar de uma verdade muito importante e básica para nós lidarmos com o sofrimento. Nada acontece por acaso na vida de um cristão. Nada. Que nossa fragilidade, então, nesse mundo, aqui com esse corpo, possa ser usada por Deus, e nós devemos entender isso, que Ele então use para que nós possamos entender mais o seu poder, conhecer mais o seu poder, e que isso cause mais dependência em nós do agir do nosso Deus. Olha o que ele disse lá no texto que eu mencionei, 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então, ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você desperdiçará a sua dor se não usar como uma oportunidade para mostrar que Cristo é tudo para você. Você vai desperdiçar a sua dor se você ficar sofrendo em silêncio ao invés de testemunhar sua confiança em Cristo. Portanto, nós devemos, como povo de Deus, quando estivermos enfrentando situações difíceis, expressarmos nossa confiança, falarmos a nossa confiança em Deus, demonstrarmos nossa atitude, de mostrar para as pessoas que estamos olhando para Cristo. Isso não quer dizer que não possamos estar necessitados de palavras de encorajamento, de palavras de oração, de incentivos, porque Deus usa justamente o seu povo para que possamos ficar de pé. Então, não é porque nós cremos que que Cristo é tudo para nós, que nós não precisamos orar uns pelos outros. Não é porque nós cremos que Jesus é suficiente para nossas vidas, que uma palavra que incentiva, uma pregação, um ensino bíblico não vai fazer diferença para nós. Na verdade, é um meio que Deus usa para que continuemos firmes em Cristo. Temos que estar atentos a isso. Sua dor pode ser o caminho pelo qual outros verão a beleza de Cristo em sua vida. Portanto, pode ser difícil, mas eu vou dizer assim: sofra com fé e que Deus conduza pessoas para mais perto dele a partir da sua maneira de lidar com o sofrimento. O nosso ensino é: Deus é soberano e cheio de graça. Usa nossas dores para a sua glória e para o nosso crescimento em santidade. Oremos. Senhor, queremos mais uma vez dar graças a Ti pela forma que o Senhor cuida do seu povo, pela maneira que o Senhor tem ajudado pessoas a entenderem que o Senhor é suficiente em meio às dificuldades deste mundo. Obrigado porque podemos ter esperança genuína de que a nossa vida
é muito mais do que uma vida terrena. Por mais que tenhamos anos e mais anos aqui neste mundo, que nós saibamos olhar para tudo isso como algo passageiro e que entendamos que é no Senhor que nós podemos ter a verdadeira esperança e aguardar confiantemente naquilo que o Senhor tem para todos nós. Também nos ajude, ó Pai, a entendermos que o Senhor pode intervir em nossas dificuldades em qualquer momento. Pode mudar caminhos, pode fazer com que as coisas melhorem de forma tão imediata, conforme for o teu plano. Nos ajude a entender que o Senhor pode resolver coisas na sua soberania imediatamente, como o Senhor assim quiser. Que isso também nos traga esperança e consolo. Pai, obrigado pela Igreja Batista de Cachoeirinha, pelos seus membros, por suas famílias, por todos aqueles que estão aqui hoje, ouvindo do Evangelho em Cristo Jesus, sabendo que ao crermos no Senhor, nós temos o que é mais importante para nossas vidas, a solução do pecado, que faz com que o pecado não mais nos condene para a eternidade no inferno, mas em Cristo Jesus temos a salvação. E que enquanto estamos aqui, neste mundo, estamos sendo aperfeiçoados, treinados pelo Senhor, para vivermos para a tua glória. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.